Então, hoje nós vamos Boa noite. Começar no texto de Apocalipse, propriamente dito, só rapidamente, bem rapidamente, passando, né, alguns detalhes que nós fizemos da introdução na semana passada. Então, o nome do livro, Apocalipse, né, significa revelação, e significa, então, mostrar algo que está encoberto, significa revelar, ou seja, tirar o véu. O livro é de autoria do apóstolo João, né, datado de 95 depois de Cristo, e ele teve um propósito pelo qual ele foi escrito, um propósito de consolar, de encorajar a igreja daquele tempo, a igreja primitiva. Lembrando aí por essa data, 95 depois de Cristo, os apóstolos já tinham morrido aí na sua maioria, e o apóstolo João, então, já devia estar velhinho, ele estava exilado ali na ilha de Patmos, e ele recebe essa revelação de Jesus Cristo. Foi dito que a forma literária do livro é importante lembrar que é uma forma do tempo, da época de escrita, né? Temos vários apocalipses judaicos que seguem essa característica, né, de usar extrema simbologia, né? O apocalipse não pode ser lido de forma literal. Essa é uma característica da forma literária. E traz também conteúdo profético e conteúdo semelhante às epístolas. Um dado importante é que ele não é feito de uma forma cronológica, né? As sessões, elas são entrelaçadas e todas as coisas têm uma simultaneidade, né? Que é algo que a literatura apocalíptica deseja transmitir, né? Já que as cartas são ouvidas e a pessoa visualiza, né, um cenário em sua mente que é descrito aí através de toda essa simbologia. Falamos do uso frequente de número 7, né, que significa a completude, a plenitude, e falamos também das interpretações, né, alguns acham que se dá totalmente no passado, afinal de contas foi escrito ali às 7 igrejas, como nós vamos ver hoje, que é a intenção aí, a interpretação preterista, a futurista, né, que acha que contempla a igreja primitiva em algumas poucas coisas, mas que a maioria dos eventos estão por vir ainda, vão acontecer no fim dos tempos. A historicista, né, que acha que ela é atual ao longo da história de toda a igreja, essa é a opinião de Agostinho, inclusive, né? E a idealista que acha que são quadros simbólicos, né, que são mensagens eternas, perenes, de batalhas espirituais, úteis aí para todos os tempos. Então, aí vimos as divisões, 4 grandes divisões, envolvidas, entrelaçadas com 7 menores, e aí o uso do número 7 muito utilizado, né? 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 para todo lado. Vemos que há uma dificuldade, né, da compreensão do Apocalipse, justamente pelo seu teor simbólico e, além do mais, da batalha espiritual, né? Então, temos pedido aí que os irmãos orem, porque a intenção do inimigo é que nós não entendamos mesmo, né? Mas a intenção de Deus, como já vimos logo na primeira palavra, é revelar, né? É tirar o véu, não deixar nada obscurecido, deixar para a gente bem claro. Então, algo que foi do coração do Senhor, né, para nos mostrar, para revelar, nós temos que nos debruçar aí para entender todos esses conceitos prévios aí que são importantes para a nossa interpretação. E o Apocalipse é assim, ler, para entender e ir caminhando no entendimento. Resumindo aí a questão dos números, que é importante também, né? Falamos dos números na semana passada, e aí eu acho que eu nem me lembro se comentei, creio que não, sobre a questão dos números. Não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com numerologia, é uma construção de Deus, tá? Então as pessoas podem confundir isso, tem tanta coisa do número, então numerologia é aprovado. Não, isso aqui é uma questão de Deus, né? São apontamentos que Deus faz no seu texto, e os números são utilizados em outros textos. Então, os textos
não só a gente entenderá aqui em Apocalipse, mas entenderá nos outros livros também, inclusive porque Apocalipse faz menções de vários textos do Antigo Testamento, né? Muito conteúdo de Gênesis, de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel. Então, os números, eles têm esse entrelaçamento aí, que eles têm essa constância, né? Só dando um resuminho, então o número 7 aponta para Deus, né, como a plenitude, aponta para Deus e para seus propósitos divinos, né? Tem o uso explícito, que é nomeado ali, 7 selos, 7 cartas, 7 estrelas, tal, e o uso implícito, né? Então, que tem várias menções que são feitas 7 vezes. Hoje mesmo nós vamos ver aqui a menção das bem-aventuranças, né, que são 7 bem-aventuranças mencionadas. Então, o número 7 aponta para Deus e seus propósitos, o número 4 aponta para a terra, né, para a criação de Deus. Então, tem lá 4 seres viventes, 4 ângulos do altar, né, 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos, e aí o número 4, ele aponta para o alvo do evangelismo, o alvo que o Senhor quer alcançar. Então, a terra, a sua criação, inovação. Número 3 aponta para a Trindade, e é legal ver essa relação da Trindade com a terra, né, com a sua criação. Então, a Trindade seria aí essa somatória das 3 pessoas, né, é o 3, e o 4, que aponta para a criação, somados fazem 7. Então, Deus deseja, né, estar junto da sua criação para atribuir, para derramar a sua completude. Então, é interessante a gente ver isso. E da mesma forma, esse número 6, né, que aponta para as forças malignas, querendo aí, né, alcançar Deus, querendo chegar perto, querendo imitar, mas a gente sabe que o Apocalipse é revelado e já fala, já nos conta aí o placar final, que o diabo é totalmente derrotado. O 6 aí aponta para as forças malignas, número 10 aponta para o mal, e aí isso tem várias coisas que são de juízo, né? Então, por exemplo, 10 dias, né, de perseguir a igreja de Esmirna, né, que eu dei como exemplo. Então, o número 10 está aí associado também com performance do mal. E o número 12 aponta para a igreja, né, os 24 anciões, que são as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. Então, é algo interessante, estou repetindo aqui para a gente ir mentalizando, e isso requer que a gente debruce, né, vai degustando os textos e vai se lembrando aí dessas colocações todas. E hoje nós vamos, então, entrar no texto, né, e daí já vamos para o slide de hoje, esses eram da semana passada. Hoje nós vamos fazer só até o versículo 8, vamos estudar aqui o que é chamado de prólogo, né, essas considerações prévias que o apóstolo João deixa, né, antes de colocar, descrever toda a mensagem de Apocalipse. Então, é importante também salientar que nós não vamos ter pressa, né, porque como tem muito detalhe, nós vamos devagarzinho, né, não tem, então, tempo para a gente terminar, a gente vai caminhando, né, nos finais de mês temos os cultos, e a gente vai caminhando, você faz aí as suas anotações, e vai lendo também para ir ficando bem familiarizado com o texto, né, quanto mais a gente lê, mais a gente vai compreendendo. Então, o prólogo, né, as considerações prévias aí, traz para a gente uma divisãozinha aí, né, ele é constituído do prefácio, né, uma saudação, uma doxologia e o lema sumário. Então, conforme se configura que esse prólogo, ele reflete as tradições dos livros proféticos e das epístolas, né, e ele já vai direto ao assunto, já diz logo ao que veio, e já na introdução ele fala, né, que isso é um livro
profético, né? Porque ele fala as coisas que em breve há de acontecer. Esse texto que deixa a gente aí intrigado, a gente tem que lembrar que as igrejas da época ali, as igrejas do tempo da igreja primitiva, elas tinham, a gente vê isso marcante em Tessalônica, né? Elas tinham a impressão de uma volta breve de Cristo, tinha a impressão que rapidamente Jesus ia voltar, vocês se lembram disso, né? O povo de Tessalônica não queria nem trabalhar, só queria esperar Jesus voltar. Então, João já apresenta aqui os principais temas de todo o livro de Apocalipse, né, que é o escatom, né, o escatom significa aí os eventos do fim, né, do fim da história, não é do fim do mundo, é do fim da história, então é toda a renovação e a obra de Deus que ele está executando, chama-se escatom, por isso o estudo das coisas do porvir são os livros escatológicos, né, então está em eminência aí para acontecer. Jesus deixou enumerados os sinais, né, está descrito nos vários livros, né, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, isso está na iminência de acontecer. Não se sabe o tempo, ele deixa muito bem claro, né, então, tudo isso é escrito para a gente estar confiantes, né, confortáveis não, mas confiantes, porque dificuldades vão haver, mas ele é muito enfático em nos deixar descansados, para não temer, e para que a gente seja encorajado aí de enfrentar esse tempo. O propósito do livro, né, acho que eu não mencionei sim, né, era de encorajar, porque naquele período estavam os imperadores estavam utilizando o título de Deus, então havia exigências para que eles fossem adorados, e os cristãos, evidentemente, passaram a ser extremamente perseguidos, né? Aliás, hoje é o dia dia 21 de janeiro, é o dia do combate à intolerância religiosa, e aí a gente vê que ao longo de toda a história, né, dificuldades aí na igreja para expandir o evangelho, mas o que a gente vê através, inclusive, do começo lá do livro de Atos, é que as dificuldades não trancam a igreja, a palavra não está presa, e que o evangelho está indo aí para consumação de ser pregado a todas as nações. Então, os temas são esses, né, o escatom iminente, autenticar aí o conteúdo de que é uma profecia que traz revelação, a necessidade da perseverança devido à perseguição, né, encorajamento, dar uma força, e a identificação, né, a confirmação de que é a divindade e que realmente a igreja tem que confiar e seguir adiante até essa consumação. E como tem aí o prólogo, né, que é até bem sofisticado, muito bem montado, com considerações prévias, nós teremos lá no final também o epílogo, né, que é bastante semelhante aí também, na sua construção. O epílogo está lá no capítulo 22, versos de 6 até 21. E aí, vamos lá, próximo slide. Então, vamos falar do prefácio, né, a composição aí do prólogo se inicia pelo prefácio, o prefácio está de 1 a 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, aqui é um estímulo, né? João recebe aí, né? Devia estar lá desolado, em Patmos, separado pelo mar aí, né? Estava numa ilha e olhando ali o mar, né? Tem muitas gravuras que mostram essa situação, ele olhando para o mar e pensando como estariam as igrejas, porque nas epístolas a gente vê com que carinho ele trata a igreja, né, chama de filhinhos, e ele é o apóstolo que divulga aí toda a questão do amor,
Então, ele recebe de Jesus Cristo aí essa revelação, né? Então, acho que o próximo slide tem aí as fases dessa revelação. Isso, ó. Então, o primeiro versículo fala a revelação de Jesus, que Deus lhe deu. Então, Deus revelou a Jesus, Jesus revelou aos anjos, e os anjos revelaram a João, né? Ali diz o seu anjo, né? Diz anjos, mas tem um cumprimento das etapas. E João revelou às igrejas. Então, o objetivo de Deus, né, é que João registrasse e que, saindo dali, de alguma forma, né, as igrejas recebessem ali essa mensagem de que estava mostrando aí, como eu gosto de dizer, né, já mostra o placar final do jogo para a gente saber que vai ter vitória e poder suportar, né, tudo de tribulação que vem. E a gente vê que as etapas, né, que são apresentadas aí do Apocalipse, de revelação, se assemelham aí à revelação de Jesus, né? Deus revelou a Jesus, né? Jesus mesmo disse nos evangelhos, né? Eu só falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Jesus revelou ao Espírito, né? O Espírito foi dado à igreja, e o Espírito revelou aos discípulos, né? Os apóstolos, que até a gente nomeia o ensino apostólico, né? E os discípulos revelaram ao mundo. Então, essa é a questão da revelação, e a gente entra nessa parte aí. Você é discípulo de Jesus, você está nessa missão aí, de trazer essa revelação, de tirar o véu, né? Porque o mundo não compreende o evangelho, né? Até muitos ouvem até falar de Jesus, mas precisa aí ter esse relacionamento e a gente apresentar essa revelação. Então, se deu aí nessa semelhança, né, o quadro de Apocalipse e o quadro do que a igreja está cursando hoje, né? Então, esse é o verso 1, e ele diz aí, né, ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João aí, apresentado como servo, o discípulo amado, apresentado como um escravo, né, de Deus e de Cristo, obviamente, por toda a dedicação que ele recebeu aí, das incumbências de levar o evangelho adiante. Então, João é um grande autor, né, responsável pelo evangelho, que fala da divindade de Jesus como sendo Deus, fala da revelação do Apocalipse, além das 3 epístolas à igreja. Então, João foi aí um gigante, né? Próximo slide. Isso, aí o verso 3, né, ele vai falar eu não li o 2, né, deixa eu comentar um pouco o 2 aqui. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui, quando fala desse testemunho de João, nós vamos ver adiante, né, a palavra é o mártir, né, é um martírio, que sofreu martírio. Então, são 2 testemunhos que são mencionados aqui, né, o João testemunhando o testemunho de Cristo. Tem aí duas fases. E o verso 3 fala das bem-aventuranças, né? Então, a primeira das 7 bem-aventuranças que vão ser mostradas ao longo de todo o livro de Apocalipse. Nós vamos ler todas no slide seguinte, mas é importante a gente observar o padrão que é apresentado, né? A gente lê muito o Sermão do Monte, né? A partir ali de Mateus 5, a gente vê esse mesmo esquema, né? As bem-aventuranças, elas apresentam um padrão que é esperado, é um padrão que é esperado por Deus, né, e uma recompensa que é dada por Deus. Então, isso é muito importante no Apocalipse, porque o Apocalipse vai falar da volta de Cristo e que ele traz com ele a recompensa. Então, toda a promessa da palavra que está
no Novo Testamento, lá em Mateus 5, ela é reforçada aqui no Apocalipse, e ela traz esse balanço aí, né? Então, um padrão esperado por Deus e as recompensas. E a primeira bem-aventurança que aparece é exatamente da audição, né, de ouvir a palavra. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É muito explícito aqui a gente vê o tom solene que ele usa, né? O tom de urgência, que fala que o tempo está próximo, e como ele tem a intenção de chamar a atenção, né? De alertar, de advertir. Né? Então ele faz aí, você conhece essa palavra, é Macários, né? Bem-aventurado, feliz aquele que lê. Acho que eu já mencionei na aulinha anterior, que isso, todos esses escritos, de alguma forma, chegariam ali às 7 igrejas, e uma pessoa estaria lendo, aí diz aí aquele que lê, então aquele que lê é um só, né, porque eles estavam transmitindo aquilo tudo por oralidade ali até então, né, e agora essa carta tem essa importância, porque ela iria atravessar séculos, né, até chegar aqui nas nossas mãos. Então, nas igrejas do tempo, era um que lia, e toda a assembleia reunida, muitas vezes com medo, perseguida, né, aí ouvindo com toda atenção as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem. Então, aquele que lê vai ser abençoado, e aqueles que ouvem vão ser abençoados. Então, uma ênfase muito grande para o ouvir, né, e isso a gente vê ao longo de toda a palavra, né, porque exatamente isso, é a palavra de Deus, é Deus falando. Então, mais um fator para a gente ter muita referência, né, no momento em que ouve a palavra de Deus, também como no momento que lê. Mas tanto ao que ouve, quanto ao que lê, há uma prerrogativa especial, né, não é apenas ouvir, é ouvir e guardar, ouvir e guardar, ou seja, é colocar num lugar muito seguro, um lugar onde vai estar valorizado, um lugar onde vai estar protegido aí, que é o seu coração, para você viver essa palavra, para você ter convicção aí da presença de Deus, né, falando da presença no sermão passado, e isso é que traz aí, que entrega felicidade ao homem, a bem-aventurança, bênção, né? Então essa é a primeira das bem-aventuranças. No próximo slide aí, eu acho legal a gente dar uma passada em todas elas, para a gente poder observar. Então, elas todas seguem esse padrão, né? 14 e 13, veja que ele, em algumas delas, ele fala, escreva, né? Então, a solenidade, a intencionalidade, escreva, João, né? Felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, a primeira coisa lá era ler, ouvir e guardar, né? E agora aqui a gente vê que aqueles que morrem em Jesus, aqueles que estão em Cristo e fecham seus olhos, são bem-aventurados. E qual é essa bem-aventurança? Né? Eles vão descansar da sua fadiga. Ô, glória, hein? Vai ter aquele descanso gostoso, né? Imagina como deve ser bom esse descanso na presença de Deus. E isso é importante também dizer, né? Eles vão ter descanso, e as suas obras o seguirão. Então, o que você leva na malinha, né? Quando fechar os olhinhos, aí partir para a glória, estar na presença do Senhor, as suas obras o seguirão. Então, é importante a gente fazer essa distinção aqui, né? A salvação é pela graça, e o galardão, a recompensa é por aquele que é um seguidor de Cristo, por aquele que está com a mão na obra, né? E a obra aí vai te seguir. Isso é um diferencial aí daqueles que
depois ele vai citar na carta às igrejas, né? Ao vencedor, né? Então, todos somos vencedores porque recebemos a salvação, mas ao vencedor, aquele seguidor, aquele que carrega aí as obras, essas obras não ficam sem recompensa, né? A palavra diz em Coríntios que o trabalho no Senhor não é em vão. Isso é bom a gente ouvir, né? Tem hora que desanima, mas o trabalho no Senhor, ele não é em vão. E aí diz, promete o descanso, e descansar aí, e as obras seguirem. 16:15 diz, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Olha como ele diz aí, mais uma vez, alerta para a urgência, eu vou chegar a qualquer momento, né? O nosso tema desse ano é esteja preparado em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Isso vai ser muito enfatizado esse ano, né, nos nossos momentos de ensino. Então, porque é essa questão, ele vem como ladrão. Feliz aquele que está vigilante, né, está em oração, está em comunhão com o Senhor, e conserva as suas vestes, né? Então, o Senhor nos reveste para que nós não andemos nu e não apareça aí a nossa vergonha. Então, essa questão aí é o Senhor alertando. 19:9, novamente ele usa a fórmula, né? Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, aquele que está na lista dos convidados, ele é um bem-aventurado, né? Mas o quanto ele valoriza, né? Qual é o padrão esperado por Deus a quem ele enviou o convite, né? É um padrão daquele que valoriza e que deseja realmente estar neste lugar, né? Valoriza o convite do Senhor. E ele ainda fala, essas palavras são verdadeiras. 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Então, a gente vai ver aqui abaixo, né, o Senhor Jesus, aí como primícias, né, e a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que são ressurretos aí para a presença de Deus, né, e aqueles também que não receberam a salvação, que é para juízo. Então, a segunda morte não tem poder sobre eles, né, que são sacerdotes, né, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Né? Aí vem a questão polêmica do milênio, né, que a gente vai discutir mais adiante, quando aparecer o texto. Só estou mencionando aqui as bem-aventuranças. E esse vai ter um procedimento comum, né, a gente vai e volta, porque é aquela coisa que eu já esclareci no começo, né, não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem entrelaçada. Então, aqui estamos acompanhando as 7 bem-aventuranças, né? Então, reinaremos com Cristo, né? A palavra diz isso, né? Que nós somos sacerdócio real, reinaremos com ele. 22:7, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? Então, aqui ele reforça o que ele fala lá na primeira, né? Então, como que se tivesse fazendo assim, ó, eu falei lá na primeira, que você tem que ler, tem que ouvir, tem que guardar. Então, ele vem e dá outro lembrete, né? Já mais para a parte final do livro do Apocalipse, ó, feliz aquele que guarda a palavra. Então, não falta aviso, não falta advertência, não falta a intenção de Deus falar, fiquem aí ligados. E, por fim, a última, 22:14, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. E aí, então, a gente vê um elemento de Gênesis, né, mencionado, que é a árvore da vida, da qual aí foram expulsos, né, o Adão e Eva, e a gente vê o retorno, né, para a casa do Pai, para a cidade celestial. Felizes os que lavam as suas vestes, né? O lavar das vestes é no sangue do Cordeiro, né, baseado aí na expiação que é descrita lá em
no livro de Levítico. Então, todas as bem-aventuranças são bênçãos, né? São coisas boas, são recompensas que receberemos até estar aí consumada a nossa cidadania. Então, essa é a esperança da igreja, esse é o tempo do nosso aguardo, apesar de toda essa demora, né? A gente fica pensando, né? Como é que pode? Estava lembrando outro dia aí do livro de Jó, que é contemporâneo de Gênesis, e ele fala, né, eu sei que o meu Redentor vive, né? Então, puxa vida, ele lá atrás, né, no primeiro milênio, né, também tem essa questão do número 7, né? Nós estamos 2.000 anos depois de Cristo, 4.000 anos aí a antes, né? Então, fazendo aí 6 milênios, e agora nós estamos entrando aqui no 7, né? O número 7 sempre tem toda essa conotação. E lá atrás, o Jó já falava, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, essa espera desse tempo todo, porque Deus é atemporal, né? Um ano para ele, um dia, né? E para nós parece que toda essa demora para a sua volta. Mas ele diz na palavra continuamente, né? Aguarde que a palavra se cumpra. Tudo passa e a palavra do Senhor não passa. Então, estão aí as bem-aventuranças, fiz questão de ler todas, né, para a gente ter esse reforço no coração daquilo que a gente lê lá em Mateus 5, né, que é a promessa do reino, tal e qual. Então, em Apocalipse, isso está totalmente ali mesclado, mas é gostoso a gente pensar um pouco do texto e ver aí como é que Deus está nos orientando nessa questão de você será abençoado. Pode passar o outro slide? Aí, então, a gente vai para o verso 4, onde o autor aí se identifica, né? João, né, que é uma forma típica das epístolas também. Ele diz, João, as 7 igrejas da província da Ásia, né? Então, eles são 7 igrejas, né? Aí a gente fica difícil saber porque ele só mencionou essas 7, né? Por exemplo, a gente vê ali no mapinha que a ilha de Patmos fica aí próxima dessa costa da região da Anatólia, né? Que é a Turquia. E são mencionadas essas 7 igrejas, né? Mesmo que há ainda outras igrejas, né? Por exemplo, a igreja de Colossos é bem próximo ali de alguns quilômetros apenas de Laodiceia. E tinha a igreja de Troa, de Hierápolis, mas ele menciona apenas essas 7 igrejas, e é interessante observar a ordem que ele coloca, né? Depois a gente vai ver no capítulo 2 e 3, que ele escreve uma carta para cada igreja, e ele coloca nessa ordem certa, como se João, saindo de Patmos, né, fizesse este roteiro: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, se você olhar, até um número 7 deitado aí. Mas ele já faz um roteiro, como se o emissário da carta ele já fosse ali entregando de uma a uma nas igrejas. Então, havia mais igrejas, não eram apenas essas, porque às vezes a gente pode ficar com esse pensamento limitado. Não, tinha muitas outras igrejas, e a intenção, sim, é que essa carta se propagasse para as outras. Mas aqui, né, ele enfoca essas 7 igrejas, né, e ele vai apresentar, são cidades muito importantes, né, é óbvio, e ele vai apresentar aí os problemas que essas igrejas estavam tendo, como fosse assim uma intenção de tipificar esses problemas que seriam comuns às outras igrejas. Quando eu falo igrejas, digo igrejas, somatória das igrejas locais, né? A igreja é uma só, que é a somatória de todas, mas todos vão trabalhar numa área ali geográfica. Isso é importantíssimo, porque isso dá concretude para a mensagem, né? Existem as igrejas, a área está ali definida, e todo esse contexto que a história comprova, né? Vemos todas as ruínas
nessas cidades. Então, esses são os destinatários, né, as 7 igrejas da Ásia Menor, né, que aí o João escreve a elas, ele está se identificando aqui, e aí ele vai para a saudação, né, vai saudar aí as igrejas. Próximo slide. Ele vai dizer ali, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então, aqui é muito interessante como ele vai citar, né, aquele 3, 2, 1 ali que eu coloquei, é a menção da Trindade, né, então ele vai mencionando, e ele faz nesta ordem, né, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, e a primeira pessoa da Trindade. Então, ele vai apresentar primeiro o Espírito Santo, né, então, essa mensagem é o João que está escrevendo, mas eu recebi da Trindade. Então, esse é um texto fortíssimo que autentica a doutrina da Trindade. Ele está fazendo uma saudação para 7 igrejas, e é uma saudação comum, né? Quase sempre que eu subo lá no púlpito, eu dou essa saudação, né? Graça e paz, porque é a forma apostólica como nos foi ensinado. E é apresentado aí, então, a tradição helenística, né? Que cumprimenta falando essa palavra, graça, e a tradição hebraica, né, que apresenta aí o cumprimento de uns aos outros, apresentando a palavra paz, né, shalom. Então, é a junção aí, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, a saudação aí típica das cartas, e aí a seguir aí a titulação, né, da Trindade, né, vai apresentar aí, então a Trindade é apresentada, o Espírito, o Filho e o Pai, apresentada nesta ordem. Aqui a gente tem um recurso literário também que chama quiasma, né, que é em forma de X, onde o mais importante é a apresentação do meio, que nos números ímpares dá isso, né, então 3, 2, 1, o mais importante é o 2, né, toda ênfase, já demonstrando que tudo converge em Cristo, tudo converge aqui na vinda de Cristo, né, a exposição da vinda de Cristo, e que no passado também, né, ele aí como Criador, e ele como o consumador da salvação. Então, é um recurso literário também que é bem frequente, né, o que está apresentado no meio é o de maior destaque, é o mais importante. Mas ali ainda na saudação, ele vai falar, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui tem uma observação muito importante, né? Quando ele fala por parte daquele que é, ele está fazendo alusão, né, ao nome de Deus, apresentado lá em Êxodo, né? Quando ele está conversando com Moisés, ele fala, eu sou o que sou, essa prerrogativa de ser. E é muito legal, né, que ele vai falar aí, daquele que é, era e que há de ser, né? Deveria ser, porque é conjugando o mesmo verbo, mas ele fala que há de vir, que a intervenção definitiva, taxativa, categórica, ele vem. Então, é muito legal de observar. E apresentavam aí, na cultura helenística, isso era usado para Zeus, né? O deus ali, que ele falavam isso, que era, é e há de vir, apresentando na ordem correta, né? Passado, o presente e o futuro. Aqui a gente vê a apresentação a partir do presente, ele é no passado era e há de vir. Então, no futuro é que a presença total, a intervenção muito, muito marcante, muito firme. Então, é muito interessante aí a forma como é usada, né? Então, tem outros textos também que a gente vai se repetir essa expressão, mas é sempre baseado naquela fala lá do tetragrama, né, com Moisés conversando com o Senhor, que é a paráfrase aí
do nome de Yahvé. E para Zeus era utilizado, então isso daí faz um desafio aí, né? Então, tem outras ocorrências, né? Aqui está fora da ordem cronológica para destacar a intervenção, mas tem outras ocorrências em 4:8, 11:17 e 16:5, né? São 4 ocorrências, né, que a gente vai ver dessa expressão aí. 4 era o quê? 4 se destina ao público-alvo, né, do evangelismo, se destina às coisas da terra. Então, aqui, voltando para a Trindade, então, eles vão apresentar essa titulação de 3 características aí para cada pessoa da Trindade, né? Aí vai falar do Espírito Santo, que associa aí os 7 espíritos que estão diante do trono, né? Então, são 7 Espíritos Santos? Não, é o Espírito Santo, mas aí ele está, o Espírito Santo destinado a cada igreja, que ele vai escrever para 7 igrejas, então, da parte do Espírito Santo, ele recebeu algo particular aí para cada igreja. Olha que lindo, né? Então, de cada igreja, né, isso é uma alusão a Zacarias 4, quando fala do candelabro e das lâmpadas, né, que as lâmpadas são olhos do Senhor que estão olhando aí por toda a terra. Então, essa é a alusão ao Espírito Santo. E aí ele vai falar de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, mais uma vez, a tríplice menção, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Então, Jesus Cristo é a figura, né, a segunda pessoa da Trindade, e ele é apresentado com essas 3 características, né, que é a testemunha fiel. Ele veio da parte de Deus testemunhar quem Deus era e veio ser um sacrifício, né? Então, a testemunha é o mártir, né? Ele veio demonstrar essa verdade a ponto de entregar a sua vida por essa verdade, ele se entrega. Então, ele é uma testemunha, ele sofreu martírio, né? Sofreu aí com toda a fidelidade. Aí a segunda menção é o primogênito dentre os mortos, né? Então, fazendo, primeira, a testemunha fiel diz respeito à morte, o segundo, o primogênito diz respeito à ressurreição, né? Primogênito dentre os mortos, e depois o soberano dos reis da terra, que diz respeito aí à ascensão. Então, isso é importantíssimo, porque o soberano dos reis da terra, ele veio, né? E aí a igreja da época estava sendo forçada a prestar adoração aos reis aqui da terra. E aí a palavra vem nesse desafio forte, é o soberano dos reis da terra. Então, o Apocalipse se baseia aí em todo o ensino de Levítico, né, com o sangue de Cristo. Então, isso é o martírio de Jesus, né? Isso também é importante porque os apóstolos também vão experimentar o martírio, ou seja, a igreja também experimenta esse testemunho. A igreja testemunha como Cristo testemunha. E essa questão do martírio é muito importante, né? Depois vai falar adiante que o sangue dos mártires clama por justiça, né? É exatamente por isso aí. Ele veio com uma testemunha fiel e tem imitadores aí que vão sofrer aí, inclusive, o martírio, né? Que essa é a pregação, a nossa disposição, está disposto, inclusive, até morrer por essa verdade e não negar o Senhor Jesus Cristo. Então, essas palavras aí de Apocalipse, o livro todo, né, vão ser importantes para a gente, para esse momento. Não sabemos o que vai acontecer, né? Então, seremos também como testemunhas de Jesus. O primogênito, a ressurreição e a soberania, né, dos reis da terra. Então, no martírio aí, também experimentamos. Jesus Cristo foi Marte, João foi Marte, e pode ser que você e eu também
precisamos ser. Então, aí é algo muito estimulante, né, para que a gente seja encorajado para passar o que seja. E aí, então, vem a doxologia, né, você que vê essa palavra esquisita aí, né, na nossa liturgia dos domingos, a palavra doxa é a glória, né, então é glorificando a Deus. A doxologia eu coloquei aí em amarelo, porque ele vai ser totalmente glorificado, né? Então, temos muitas doxologias na Bíblia Sagrada, mas essa daí tem uma exclusividade a Cristo, né? Normalmente Deus está ali junto, né? Mas é uma exclusividade de Cristo. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, faz toda essa exaltação do nome de Jesus Cristo, soberano dos reis, primogênito dentre os mortos, testemunha fiel, e aí ele reforça o histórico, né, da obra de Cristo, e aí ele vai para o porvir, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, aí diz respeito, né, à vinda de Jesus, e esses textos aí estão baseados em textos anteriores, né? Passa um slide, por favor. Deixa eu ver se é o próximo que está. Isso, como ele diz, a parte da vinda, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que está passado, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Então, ainda ratifica, né? Fala como vai ser, descreve, fala, ó, é isso, pode confiar. E amém assim seja. Então, é uma tríplice afirmação. Né? Tá vendo que tudo aí na Trindade vem de 3 em 3. E o texto que eles referem aí, Daniel e Zacarias. Né? Daniel 7,13, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E aí, também em Zacarias, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Aqui traz todo o peso, né, deste momento do retorno de Cristo, que traz essa ambiguidade, né, traz essa ambiguidade da alegria da igreja, né, vendo Jesus voltar, e da, sei lá, nem sei como dizer, né, que cara aqueles que vão fazer, aqueles que traspassaram. Então, aqui ele está falando da igreja como um todo, né, igreja que está viva, a igreja triunfante que já está na glória, está falando da igreja como um todo. Então, aí ele diz que essa ambiguidade vai acontecer. Alguns vão sentir aí essa alegria da salvação, e outros vão ficar ali, né, lamentando amargamente. Olha como fala ali no verso de Zacarias, né, como quem chora a perda de um filho único. Olha só a profundidade do pesar, né? E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, aqui é uma referência, né, da vitória de Cristo, né, ele descendo aí em sua glória, e toda a reação daqueles que estarão assistindo, né, que eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Né? E temos tantos textos complementares, né? Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então, são
ao ver todo esse espetáculo, né, essas coisas acontecendo, múltiplas reações aí, né, de perplexidade, aí redundando em alegria, ou de perplexidade, né, surpresa, redundando em tristeza, daqueles que não são salvos. E esse texto também está no Novo Testamento, né, pode passar aí, aqui já é o... Não, passa o anterior, que acho que eu esqueci de falar a terceira pessoa da Trindade, né, isso, saltei para lá. Então, aqui fala do Espírito, de Jesus, que é o central, né, que é o mais importante, e aí fala do Pai, né, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir. Então, aí é uma absoluta igualdade também da Trindade, a gente vê o que era, é e há de vir, mencionado ao Espírito, mencionado ao Pai, e também no final de Apocalipse é mencionado ao Filho. Então, as três pessoas da Trindade, nessa harmonia e nessa identidade plena, e todos totalmente dedicados nessa obra da redenção e da consumação do reino aqui nessa terra. É muito legal, porque ele fala, eu sou o alfa e o ômega, né? O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última, né? Lá em Apocalipse, ele ainda acrescenta, ele fala, eu sou o princípio e sou o fim. Então, todas as coisas convergem nele, né? E a estrutura repete aí, o que é, o que era e o que há de vir, porque agora é o presente que importa, principalmente as igrejas que iam receber, o que importava era o presente, eles terem refrigério, conforto, encorajamento para passar o que iam passar. Então, é o que é, então, e o que era, que é o mesmo, né, e o que há de vir, pode confiar. Então, essa expressão aí é de uma esperança muito grande, né, e a gente fica imaginando como será que foi para aquelas 7 igrejas receber essa carta, né, essa saudação, né, essa doxologia, e todo que é colocado aqui sobre a Trindade. Então, essa é a colocação da doxologia, toda a ênfase aí para Jesus, né, que também a gente vê aqui implícito o sacerdócio real, né, está mencionado lá em Êxodo, Isaías, e 1 de Pedro também menciona, né, nação santa, nação eleita, né, sacerdócio real. Então, assim, a bênção que está reservada à Igreja de Cristo. Pode passar agora? Isso, e aí o último é a consciência profunda da identidade de Jesus, né? Então, os textos que nós lemos em Daniel, em Zacarias, né, que também está em Apocalipse, está em Mateus, que é o texto mais divulgado, né? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. Ah, meus irmãos, que momento que vai ser esse, né? Às vezes, quando a gente olha para o céu, fica imaginando, né? A gente escuta um trovão, já é um negócio retumbante que nos deixa encolhidos. Imagina que espetáculo vai ser isso, né? Então, é ler a palavra, né? Compreender, conhecer, né? E cada vez mais estarmos imbuídos desse espírito de receber esse momento, né? Porque para nós vai ser um momento de êxtase, de ter certeza que é Jesus e que está cumprindo, consumando a sua obra, né? Mas não vai deixar de ser assustador, né? Pelos fenômenos descritos. Então, para aqueles que desconhecem e, inclusive, são rebeldes contra Deus, né? Que é isso que a gente está vendo que vai aumentar agora, né? Essa intolerância, né? Com aqueles que seguem a Deus, há de apertar, e essa carta nos revigora, né, da mesma forma que serviu ali para 7 igrejas, também é muito útil para confortar o nosso coração e nos deixar totalmente preparados. Então, por hoje nós vamos parando por aqui, né, e a gente prossegue, né, na aula que vem. Então, vamos abrindo aí.